Saudações extensivas a todo o povo angolano. Quem fala com vocês aqui é um Dinga de Deus, advogado do povo. É sempre um prazer falarmos para os angolanos sobre a situação política e social do nosso país. É importante entendermos que o sair do país não é tirar o país dentro de nós. Somos angolanos, nascemos em Angola e devemos lutar pelo bem-estar deste nosso rico e belo país. Bom, queria também parabenizar a coragem que a NTV teve em nos convidar para abordarmos questões muito sensíveis ao nosso país, com muita profundidade e com muita responsabilidade também. E parabenizar também o discurso da Sua Excelência, Sr. Presidente Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, no partido na qual eu represento aqui em França. Foi uma aula magna, com um contexto muito profundo, extensivo sobre o país, e é indiscutível um posicionamento de um chefe de Estado. É digno de um chefe de Estado, diria eu. Olha, vou começar primeiro a falar sobre a situação política que existe em Angola. O MPLA tem vindo agravando cada vez mais a situação política dentro do nosso país. Falo propriamente sobre a instabilidade que tem promovido nos custos muito altos dos preços de cesta básica. Ontem assistimos um cenário sobre a subida de preço dos táxis. Eu acredito que é uma medida insensível. Não se pensou sobretudo na estabilidade do nosso povo. Essa é uma análise social que eu faço e dou nota zero ao governo do João Lourenço. Porque um governo deve promover políticas necessárias para a estabilidade do seu povo. Quando não se oferece esta estabilidade, este equilíbrio, o bem-estar do povo, simplesmente nós vimos uma fraca capacidade de liderança, sobretudo os desafios do país. E assistimos um outro cenário que eu condenei absolutamente, sobre a perseguição de vozes contrárias, que continua com muito vigor. Num curto tempo tivemos a morte do nosso mais velho deputado Mussocola, que presto uma linda e efusiva homenagem à sua figura. Lembrar que o deputado, o mais velho Mussocola, faleceu numa circunstância desagradável, vindo de uma missão do Zimbábue, onde integrou a comissão da presidente da Assembleia Nacional. E, por sinal, era o único deputado da oposição. No seu regresso, sentiu-se muito mal e foi à clínica e acabou por falecer. Essas situações são recorrentes no nosso país. É uma forma que se encontrou para silenciar vozes da oposição. É uma perseguição sistemática já conhecida, e nós
aproveitamos por intermédio desta emitirmos a nossa voz de protesto. Queremos que essas práticas possam parar. Não se constrói o país perseguindo os outros. Ninguém mais angolano do que o outro. Todos nós somos filhos da terra. Lutamos para a melhoria do país e devemos construir o país na pluralidade. Desta feita, temos também a denunciar, sobretudo, o fraco resultado do combate à corrupção. Se o presidente, o Sr. João Lourenço, afirmou categoricamente que tinha capacidade de combater a corrupção, e quando ele assume categoricamente que é difícil ou quase impossível de combater a corrupção, então João Lourenço fracassou. Fracassou porque um corrupto não combate a corrupção. E a nossa polícia, se não consegue trabalhar para prender os corruptos, é porque os mesmos corruptos também estão dentro da Polícia Nacional. Esta é uma denúncia que eu faço com muita responsabilidade e é preciso olharmos atentamente. E aproveito lançar o apelo à sociedade civil, a todo o povo angolano, sobre os reais desafios que nós temos face ao processo eleitoral. Ora, nós temos que ter a capacidade de contestar, protestar o processo eleitoral para não reclamarmos só apenas nos resultados eleitorais. Se nós não construímos uma coragem para protestar o processo eleitoral nas ruas, nós vamos sacrificar os resultados eleitorais nas urnas. Ou seja, não vamos aguardar contestar o resultado das urnas se nós não temos uma capacidade de protestar o processo ilegal nas ruas. É preciso as manifestações pacíficas que possam realmente promover mensagem de descontentamento, de ilegalidade, para nós corrigirmos então esse processo. E aliás, hoje tem pessoas que sempre lamentam o posicionamento da UNITA em 2022. Eu acredito que hoje, por intermédio desta mensagem, deste canal, vou lançar a mensagem do presidente Adalberto Costa Júnior, que afirmou categoricamente que nós, a UNITA, não vamos repetir o erro de 2022. Significa que 2027 será um ano muito decisivo e diferente. Diferente por quê? Porque nós contamos com a maturidade política do povo hoje. O povo de 2008, de 2022 é diferente de 2027. Porque conseguimos entender que em Angola não há dúvida de quem vence as eleições. O povo sabe que quem vence as eleições é a UNITA. Mas o maior problema que nós temos é como nós podemos defender a nossa vitória. O MPLA, ele tem as armas, ele tem o dinheiro da corrupção, que ele rouba, ele tem as televisões, que ele consegue manipular as informações para a comunidade internacional, mas uma coisa que ele não tem o povo. Ele não tem a verdade das urnas. Nós temos. E através deste, nós vamos mostrar
ao MPLA e ao mundo que não se pode brincar com a legitimidade de um povo. Nós vamos respeitar a legalidade. Nós sempre aconselhamos que o alcance do poder não pode ser por via de violência. Deve ser por uma via estabelecida por lei, que é a legalidade, que é eleições justas, livres e transparentes. Mas o MPLA nega oferecer ao povo angolano eleições justas, livres e transparentes. E lanço aqui um apelo a todos, a comunidade internacional, organismos engajadas na luta da democracia, olharem atentamente o processo do retrocesso da democratização que existe em Angola através do MPLA. Então é preciso seriedade nestes assuntos. Não se trata só dos interesses dos países ou das cooperações. Trata-se sobretudo de interesse de um povo, de interesse de uma nação. É preciso que a comunidade internacional possa intervir sabiamente, valorizando o interesse do povo angolano, que é um povo soberano, que merece desfrutar dos seus recursos. É inaceitável um país como Angola, rico em petróleo, mas pobre em hospitais, rico em diamante, mas pobre em escolas. Um país que fabrica milionários, mas com uma juventude desempregada. Um país que vende uma imagem da estabilidade, da riqueza, mas com crianças fora do sistema de ensino, comendo nos lixos, nos contentores, sem habitação. É alarmante, é inaceitável. Portanto, a nossa visão é dar uma igualdade social a todos. E também dizer que em Angola estamos numa fase em que a Igreja está a sofrer uma perseguição por parte do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos. Este instituto já encerrou a Igreja Bima, encerrou a Igreja Mer e acredito que vai fechando ainda outras igrejas. O que eu quero dizer? É preciso que o governo respeite a laicidade e a Igreja também deve respeitar os princípios estabelecidos, que é a lei. O cumprimento da lei é inevitável, mas é preciso entender o fundo, o plano da perseguição da Igreja nesta altura. É inaceitável, por exemplo, o número de assinaturas exigido para a legalização de uma igreja é superior ao número exigido para a legalização de um partido político. Por que não seria o inverso? Se há liberdade de culto, não seria melhor oferecer capacidades, facilidades às pessoas adorarem o seu Deus? É bom exigir a licenciatura teológica aos pastores. Nós não somos contra isso, mas é preciso uma construção de planos. É preciso construirmos um projeto. Como é possível exigir uma licenciatura em teologia se o governo não reconhece a teologia no seu país? Como é possível exigir a licenciatura em teologia num país onde não existe? Ou seja, o curso superior de teologia não é credenciado nas suas universidades. E uma outra questão muito profunda, essa questão muito profunda vamos aqui analisar. Nós temos alguns governantes hoje
que não têm licenciatura. Nós temos governantes, temos comandantes da polícia, agente da fiscalização, que não têm nem sequer o ensino médio. Alguns têm cargos de relevância, de interação com o povo. Eu acho que a medida é desigual. Tínhamos que exigir as coisas num ponto de equilíbrio. Então, são as recomendações que nós deixamos para Angola, o governo angolano, refletir profundamente e atuar como um verdadeiro Estado. Um verdadeiro Estado deve atuar, sobretudo, com empatia, entender profundamente a necessidade do povo. E vou deixar um apelo à sociedade civil, a todo o povo angolano, que não podemos estar intimidados com as perseguições, com as ameaças deste governo, com as detenções arbitrárias do Serviço de Investigação Criminal, o SIC. Não vamos temer isso. O Nelson Mandela ficou preso 27 anos e saiu, mudou a história do seu povo. Jonas Malheiro Savimbi enfrentou uma luta para libertar o seu povo. Nós temos que entender que este país é nosso. Se a juventude não despertar a força que existe dentro dele, não despertar a coragem, vencermos o medo, rompermos essa fronteira para lutar, para salvarmos o país das mãos destes ditadores, nós estaremos a sacrificar o futuro de outras gerações. É preciso colocarmos um basta. É preciso nós lutarmos hoje para salvarmos a nossa geração amanhã. E temos uma mensagem para o povo angolano da diáspora europeia. A minha mensagem para o povo angolano na diáspora, sobretudo que estão aqui na Europa, eu queria dizer que é preciso unirmos as nossas forças para salvar o país. A diáspora tem desempenhado um papel fundamental. Olhando o exemplo da diáspora senegalesa. A diáspora do Senegal jogou um papel fundamental nas manifestações, nos protestos e até foram capazes de organizar, apoiarem a luta interna. É preciso nós olharmos o país com outro olhar. Por exemplo, é inadmissível uma pessoa que vive na Europa trabalha apenas para enviar dinheiro aos seus familiares em África. Por quê? Porque nós não queremos falar de política, nós não queremos discutir a política do país para simplesmente tornarmos escravos modernos. Olha, uma coisa muito interessante. Eu não acredito que o nosso povo, os nossos jovens, nasceram apenas para virem lavar louça e cozinhar nos restaurantes na Europa. Não. Os nossos jovens, sobretudo, nasceram para dirigir o país. Nascemos para construir o nosso país. Imagina a fuga de profissionais, de jovens, de quadros no país. Quando um professor vai emigrar para a Europa para trabalhar no restaurante, está a deixar milhares de crianças que vão ficar sem professor. Quando um médico vai migrar, está a deixar vários pacientes sem assistência médica. Mas isso por quê? Por que estão a emigrar? Porque há uma fraca política de empregabilidade. Não há um salário digno que possa corresponder à necessidade do povo.
Nós não estamos a obrigar o governo a satisfazer toda a vontade do povo. Não. Há uma diferença entre a vontade e a necessidade. Mas a necessidade básica, ter alimentação, ter a saúde, ter transporte, tudo isso que nós estamos aqui a falar, são necessidades básicas. Água potável, por exemplo, habitação. São coisas que qualquer governo no mundo deve oferecer ao seu povo. Agora, nós na diáspora temos que entender isso como um desafio. Temos que fazer as manifestações, temos que protestar, contestar e emitirmos a nossa voz. Dizer que estamos fora do país, mas nós não estamos inocentes sobre a situação do país. Vamos lutar para o país. Eu quero colocar uma questão, porque o presidente Adalberto Costa assume já a liderança do UNITA desde 2019. Já vai 5 anos. E quando nós vimos o programa da UNITA, existe um secretário das Relações Exteriores para a comunidade. Mas desde 2019 até hoje, a UNITA está ausente em todas as atividades. Há muitas pessoas que entendem que a UNITA já tem novo líder nos Facebook, nas redes sociais, mas nunca tiveram essa oportunidade de encontrar o presidente. E também nos órgãos da UNITA, Comitê Central, não sei como dizer, tem um secretário para a comunidade, que é o Dr. Rafael Massanga Savinho. E nunca teve um encontro oficial com a comunidade estrangeira. E qual é o posicionamento da UNITA, caso chegar em poder em 2027, sobre a diáspora? Porque até hoje só se lê nos papéis, eles têm conhecimento da diáspora nos papéis e que se lê no Facebook. E como nós, muitas vezes, como nós temos, a UNITA agora já tem um novo presidente, mas é no Facebook, é o presidente do Facebook, não é o presidente da realidade, é o presidente do Facebook. Olha, o que quer dizer? Como responder? Olha, eu acho que vou fazer uma réplica, sobretudo. Não seria tão educado se eu dizer que não é verdade o que acabas de afirmar, mas eu posso dizer categoricamente que o presidente Adalberto Costa Júnior tem uma política de proximidade às comunidades. Tivemos um encontro com a diáspora, foi em Portugal. Aliás, eu fui um dos organizadores deste grande encontro. E temos feito esta nossa viagem à diáspora, contactar as comunidades. Recentemente eu estava na Bélgica, onde falei juntamente com a comunidade, interessei-lhes sobre a vinda do presidente Adalberto na diáspora. Estamos a fazer esse trabalho na França e vamos fazer também com a Holanda e Luxemburgo. Portanto, há essa intenção, há esse interesse sobre o mais velho secretário das Relações, secretário nacional das Relações Exterior, que é o Dr. Rafael Massanga Savimbi, é o mais velho que eu respeito bastante. Eu acredito que ele também tem um projeto com as comunidades. Precisamos levar essa mensagem até a ele. Acredito que numa ocasião oportuna vocês terão ele aqui, sobretudo na França, em Portugal, Espanha. É um projeto que nós temos e vamos abordar isso com muita profundidade, sobretudo. Mas vocês têm a mim, vocês me têm aqui com vocês. Eu estou sempre na comunidade conversando. A UNITA está aberta à conversa. E o presidente Adalberto não é só um presidente do Facebook, ele é um presidente muito visível. Aliás, em Angola as pessoas vejam o presidente, fala com os taxistas, fala com a juventude nas ruas. E acredito que a diáspora também terá uma ocasião. Vamos programar, o presidente virá dentro em breve, acredito. E ele tem essa vontade, ele tem nos cobrado. Diga, eu quero encontrar a diáspora em França, quero encontrar a diáspora na Bélgica. Mas é preciso uma organização. É preciso que os angolanos se organizem e façam convite. Se fizerem convite, nós vamos canalizar, o convite vai chegar. E o presidente Adalberto é um presidente muito simples, está aberto. Quer seja o secretário-geral da Jura,
o Dr. Nélio Tecuco é uma das pessoas também muito aberta, aliás, tem abordado a juventude nas ruas, enfim. E a UNITA está aberta para diálogo, para contato e qualquer altura que vocês quiserem, vocês terão o presidente. Mas o que o povo lamenta aqui, se formos a ver na história de Angola libertou-se, os entrevistos estão na diáspora. Nós não vamos tocar outros fogos, vamos dizer, aqueles angolanos que escreveram, havemos de voltar, ficaram no exílio, 14 anos. Mesmo o doutor Jonas Malhoa Savit, que foi o nosso saudoso presidente, e teve mais consciência quando estava na diáspora. Então, se vê mesmo a Juventude Unida da Revolucionária Angolana, porque virou no canton do Gira, na Suíça. Alberto Costa também, Júnior, viveu o elemento angolano da diáspora. E nem vamos falar de Isaías Samacuva, que também viveu no Gira. Mas porque os angolanos lamentam pela presidência do Alberto Costa, é como se ele está mesmo a bandalhar, esquecer mesmo que na diáspora não há diálogo direto, não há proposição concreta sobre a diáspora, só Portugal, é como se agora só fosse Portugal. Não, atenção. É aquilo que eu disse. É preciso que haja convite das organizações. Eu não lembro, não sei se me falha a memória, não lembro ter recebido uma carta de uma organização da comunidade dos angolanos na França a convidar a Sua Excelência Presidente Adalberto Costa Júnior. Não existe. Não. Porque se nós recebermos essa carta, nós vamos canalizar, vamos fazer chegar ao Presidente. Nós temos um contato permanente com o Presidente. O Presidente é uma pessoa muito aberta conosco. Nós não temos protocolo para falar com o Presidente, sobretudo quando fizemos a escutação, as necessidades do povo que estão aqui nas comunidades. Nós temos essa liberdade de tratarmos com muita abertura os problemas dos angolanos que nós constatamos na diáspora. Portanto, eu também lanço aqui um desafio. Se tem uma organização dos angolanos aqui na diáspora que quer ter o presidente Adalberto, pode entrar em contato conosco. Os nossos contatos estão em qualquer local, as pessoas sabem onde nos encontrar. Nós estamos aqui em Paris, representamos o partido aqui em Paris, temos uma representação na Bélgica, temos uma representação em Luxemburgo, na Holanda, em Portugal. Dirijam carta, façam chegar essa informação. Nós vamos organizar tudo e o presidente estará juntamente com o seu povo. Aliás, vocês sabem que governar governa-se pessoas. E a UNITA só existe porque as pessoas confiam na UNITA. Nós não existimos sem que haja o povo que confie em nós. Portanto, o presidente é uma pessoa que é eleito pelo povo e ele quer estar junto com o povo. Agora, é só se organizar. Não, o que o povo lamenta aqui é o seguinte, eu não vou só falar da UNITA, nem como estou mesmo a falar sobre a UNITA, eu vou falar mesmo do presidente dos partidos políticos angolanos. Não, atenção. Eu não sou porta-voz de outros partidos. Sim. Eu estou aqui em nome da UNITA. Eu vou responder aquilo que tem a ver com a UNITA, porque eu tenho a capacidade de levar a mensagem que é da UNITA para o líder da UNITA. É desta forma que nós vamos resolver os problemas do povo que confia em nós. Nós estamos aqui para resolver a UNITA. Agora, outros partidos eu não sei qual é as suas linhas de força do plano estratégico, quais são as suas visões para a diáspora, mas, de antemão, a UNITA tem um projeto com a diáspora. A UNITA valoriza a diáspora. Aliás, a UNITA tem trazido deputados da diáspora. Não sei se o meu caríssimo sabe disso. O deputado Bernardo João Kanda, exatamente, ele veio da Alemanha. Significa que o partido tem olhado a diáspora. Eu, pessoalmente, sou um produto que o presidente Adalberto Costa Júnior promoveu para estar ativo na diáspora. Isso é uma atenção que nós temos pela diáspora. Porque se não tivesse essa ideia, ele não nos colocaria para representarmos o partido na diáspora. E aliás, sabe-se que eu vim da Jura.
Eu fiz uns trabalhos pela Jura, representei a Jura França. Esta maturidade é o povo que vai adquirindo, o povo está a entender. É como uma criança, quando você engana a criança vai crescendo. Quando ele crescer, quando ganha consciência, a reação dele você não consegue controlar. Então, o perigo não é mais do lado da UNITA, é do lado do MPLA. Porque este povo está a perder a paciência. E a perca da paciência do povo é incontrolável. Então, se formos a entender, nós estamos numa situação muito grave agora. O culpado é o MPLA. Sempre foi. Sempre foi. Os corruptos estão onde? Estão no MPLA. Quando você vê, por exemplo, o Major Lussati, um rico milionário daquele, e com um povo sem escola. Quando você vê Manuel Vicente, um rico daquele, com um povo sem hospital. Quando você vê os saques feitos pela AGT, até hoje não temos resposta por parte do Ministério das Finanças, nem por parte da Procuradoria-Geral da República. Mas nós temos pessoas morrendo por cólera. Nós temos um povo que está a sofrer no desemprego. Nós temos empresas, indústrias que já não funcionam mais em Angola. Por exemplo, IFA não funciona, açucareira. Sabes, essas empresas, se estivessem em funcionamento, quantos jovens estariam estariam empregados? Então é preciso que o governo tenha políticas claras para o desenvolvimento do país. É nisso que eu estou a dizer. O culpado de todas as situações que nós vivemos em Angola é o MPLA. E o que você pode dizer em termos da diplomacia Angola? Por exemplo, como estamos hoje em França, quase a embaixada da Angola tornou-se uma senzala de Portugal. Quando eu estou a dizer uma senzala, eu passo uma ideia. Até o próprio angolano funcionário e trabalha na embaixada, que pode ser ministro conselheiro ou deputado local, está a ser perseguido. E é contratado local por o diplomata do MPLA, na embaixada de Angola na França. E quando se vê em Bruxelas, é a mesma coisa. O próprio angolano tem dificuldade do acesso à embaixada de Angola. Olha, é lamentável. Eu acho que era necessário formatarmos os nossos serviços. Esta situação não só acontece em Angola, como também dentro do país. Ou seja, não acontece só fora do país, como dentro do país também. A arrogância dos funcionários. É preciso que quem trabalha na embaixada deve entender que ele é um funcionário público. Ele é pago por dinheiro deste povo, que eles não dão um fácil acesso aos seus serviços. A embaixada da Angola dentro da França é Angola dentro da França. Uma pessoa ao ir à embaixada, um angolano ao ir à embaixada, deve se sentir de volta na sua casa. Mas não é isso que tem acontecido. O angolano se sente mais estrangeiro dentro da sua própria embaixada. Então, é preciso reeducarmos esses serviços. Por que um angolano que perdeu seu bilhete não pode voltar a ter uma segunda via de bilhete na França? Por que um angolano, hoje em dia, eu encontro uma luta, uma discriminação, começando pelo tribalismo. Encontrei-me com um jovem chamado João Kitoko. Só o facto de ter o nome Kitoko, não queriam lhe fazer a segunda via de bilhete. Tinham que perguntar para ele aonde é que ele conseguiu o bilhete. A minha pergunta é, em vez de perguntar como é que ele conseguiu o bilhete, não poderiam perguntar como é que ele chegou na Europa? E se ele tem um passaporte? Quem deu esse passaporte dessa pessoa? Quem deu o bilhete? Não o Ministério. Então, a funcionária da embaixada está a acusar diretamente o Ministério. Então, se o Ministério da Justiça provou, deu essa pessoa o bilhete, deu o passaporte, e a embaixada em si deu um visto, essa pessoa conseguiu viajar, significa a embaixada é incompetente, o Ministério do Interior, através do Serviço de Imigração Estrangeira, que deu o passaporte, é incompetente.
o Ministério da Justiça é incompetente por ter dado o bilhete. Então, significa o quê? Que nós estamos diante de uma perseguição regional ou tribal? É lamentável. É preciso tratarmos as situações do povo com o coração. É preciso entendermos que Angola precisa de mais união e não de separatismo. E não de dificuldade. Não pode-se inviabilizar o angolano no acesso aos seus serviços. O que é de direito? O bilhete de identidade, o passaporte. A pessoa tem esse direito com muita facilidade. Aliás, a funcionária é paga com o imposto desse cidadão. Então, é preciso revermos essas situações. E é preciso que o povo tenha coragem de denunciar isso. Existe um sistema da perseguição na diplomacia angolana em França, na França e na Bélgica. Generalmente, os povos de origem Bakongo, cuja província é do Uís, Cabinda, Zaire, Bazacongo, são perseguidos. São perseguidos, não aceitam instrumento, são perseguidos, que seja empregado local, uns Bakongo que aportuguesam nomes que tornam os nomes portugueses, Manuel Antônio, Francisco, são perseguidos nas embaixadas do consulado. Qual é a política da UNITA nesse posicionamento, caso que chegue a ocorrer em 2026? Será que os que trabalham com o MPLA serão desempregados? Vão colocar outras pessoas? E qual é a política que a UNITA prevê trabalhar nesse sentido? Eu acredito que a UNITA tem um projeto muito extensivo. Nós defendemos um governo reconciliador. E, além de ser um governo reconciliador, nós temos um governo participativo, né? Nós vamos trabalhar com todos, mas que aqueles que vamos trabalhar com eles sejam realmente pessoas que vão dar o seu melhor. Não importa. É preciso despartidarizar o país. Vamos nos despir das roupas, das vestes partidárias. Vamos pensar o país com muita profundidade. Vamos resolver o país. Vamos nos dar as mãos, vamos trabalhar todos juntos. Porque o processo da independência não aconteceu só com o MPLA. Aconteceu com todas as forças vivas que estiveram naquela altura. FENELA, UNITA, MPLA. Somos todos irmãos. O que nós assistimos hoje, por exemplo, a condecoração. Você vai condecorar o Nagrelha, deixar de fora o Olden Roberto e o Dr. Savimbi? Isso é uma brincadeira. Você vai condecorar os SSPI, com muito respeito que eu tenho a carreira dessas todas as pessoas que eu cito aqui. Estou a fazer aqui uma propaganda barata e gratuita. Mas é preciso só mostrar o nível da imaturidade e também do ódio e rancor que o MPLA quer semear no país. Isso é uma política divisionista. Por que o João Lourenço afirma que ele não pode trabalhar com ninguém da oposição? Porque nós não temos um país aberto, um país inclusivo para todos. Mas a UNITA vai ser diferente. A UNITA não pensa nisso. A UNITA pensa criar um governo de união, um governo que seja reconciliador, agregador e que seja um governo que vai promover estabilidade para todos. E não haverá caixas de professores. Nós não temos essa mentalidade de levar os filhos dos outros no tribunais, como o João Lourenço fez, levando a Isabel dos Santos, perseguição a Tizé, o Filomeno. Nós estamos a favor da justiça, mas que não seja uma justiça seletiva, prender uns e deixar os outros. Se é uma justiça, prende todos, que seja uma justiça igual. Agora, fazer uma justiça de Vuvulai, não, isso nós não concordamos. É um prazer sempre falar a diáspora e Angola e o mundo inteiro também.
vamos nos unir para os grandes desafios. Angola precisa de todos nós. Não é o momento de nós desistirmos da Angola, não acho. E é o tempo de todos nós entendermos que prepara-se o futuro para darmos no presente. O nosso hoje determina os resultados do nosso amanhã. Vamos trabalhar. Vamos resistir à injustiça e vamos promover a dignidade, o valor do nosso povo. Muito obrigado.